Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui por o nosso, já nem sei mais, Luiz, qual é o episódio? Nono, décimo? Nono episódio, Nono, coisa Nicolas, é isso linda. aí, o nono episódio de Homens do Reino. Eu sou o Maicon, juntamente com o Luiz. E hoje, essa semana me deu um start aí, para ver sobre um assunto, sobre o medo. O medo tem paralisado alguma área da sua vida? O que você diz sobre isso aí, seu Luiz? Se apresenta aí para o nosso público e vamos começar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Homens do Reino. E estamos aqui para contribuir com você com conteúdos que já um dia serviram muito para a gente e no dia a dia a gente tem usado essas ferramentas para combater, porque às vezes eles podem aparecer por aí e os gigantes, quando aparecem na sua vida, você precisa derrubá-los e arrancar a cabeça. E às vezes tem que fazer isso uma vez por dia. Então quero dizer para você, o assunto hoje vai ser sobre medo. E o medo ele tem os dois lados e a gente vai falar sobre esses dois lados. E se você achar que esse assunto é importante para alguém, compartilha isso logo com alguém que você já conhece. E vamos junto nessa live hoje aqui para crescer mais um pouco. E se você tiver alguma pergunta também, você pode estar fazendo essa pergunta. Faça perguntas. Se a gente não puder responder agora, no decorrer das lives a gente vai respondendo na medida que for vindo as perguntas. Vai ter um conteúdo sempre exposto para você estar reescutando ou escutando. E hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto tão poderoso, né, que se chama medo. E sim, o medo pode paralisar algumas áreas da nossa vida? Sim, pode. Mas ele também pode ser um ótimo ativo para você crescer muito na sua vida. Então, o medo realmente é um assunto bem importante a ser falado e ser esclarecido. Até mesmo o medo é o que nos deixa vivo, né, seu Luiz? O medo, sem o medo, às vezes a gente não estaria aqui, né? Mas tem um medo que é disfuncional. É o medo que paralisa, o medo que não deixa você agir, né? Que seria o medo emocional. São medos que muitas vezes criou na sua vida, nasceu, não é que nasceu dentro de você, você assumiu esse comportamento mediante a outras pessoas, né? Tipo, medo de barata. Quem tem medo de barata, certamente alguém na família dele um dia tinha medo de barata, medo de Ou fez abelha. uma sacanagem com Ou essa fez uma pessoa. sacanagem, a pessoa criou um medo, né? Sim, Mas geralmente é por estar vendo, né? sim. Tu acontecer isso. E vários outros medos. Medo de abrir uma empresa. Às vezes o pai abriu e quebrou. Ou às Sim. vezes o pai, de tanto falar que empresa é isso, aquilo, você teve um medo. Sim. Qualquer medo de deixar o trabalho para ir para um outro melhor, talvez, Pra né? empreender. Para empreender. Isso tudo Sim. são medos que paralisam, né? Sim. Que deixa você não atingir o próximo nível, Exato. né? A falta de resultado de hoje é fruto de medos que você não enfrentou no passado, Exato. né? Me diz aí, seu Luiz, qual o medo que se você não tivesse enfrentado, você não estaria hoje aqui? Nossa, a vergonha. Todos nós, né? Então, o medo é isso. O medo possui várias manifestações. Mas o que a gente precisa entender é que algumas coisas são para nosso próprio bem, outras coisas você precisa vencê-los, né? Então, o medo biológico, fisiológico, ele é um negócio legal, bacana. Quer ver uma coisa? Certamente, isso é um índice brasileiro, né? Você vai procurar médico quando você já está numa fasezinha já bem Bem complicado. delicada, né? Então, nós homens, nós temos uma idade limite para ir fazer um tal do exame aí, periódico, né? Que dos 40 aos 50 anos eles precisam ser, né, mais presentes na vida do homem. E se você adia demais isso, pode ser que você leve uma dedada de graça e não tenha nada. Sim. Porque você pulou as etapas. Você poderia ter feito o exame no sangue antes, mas você fica adiando, deixando para depois, e aí pode ser que você tenha medo ou uma suspeita por alguma dor local, e aí pode acreditar que, ai meu Deus do céu, e agora? Aí agora vai ter que ir pro Né? dedo. Vai ter que ir pro dedo. Então o que acontece? Você pode se prevenir de algumas coisas se você realmente usar o medo ao seu favor. Que a prevenção, de fato, é realmente o mais interessante. Só que a gente fica tratando na causa já terminal, né?
na última tentativa de intenção de melhora. Então a UTI é casos específicos. Então o medo você pode ser realmente intencional nele. Só que ele é biológico, né? E ele também é psicológico. Então quando ele é psicológico, você tem que entender se ele não está afetando as suas ações no dia a dia. Sim, Porque ele pode estar afetando devido a uma situação ou uma experiência que você viveu. Você falou o medo biológico, né? Essa palavra tava pra mim sair, mas não saiu na hora certa. Uhum. O medo biológico, né? São todos esses medos, né? Tu não vai pegar um carro, sair a 300 por hora sem medo. Uhum. Vai ter algum tipo de medo. Esse é o medo que nos deixa vivo. Tu vê um leão, tu vai ter medo, tu vai te segurar. Esse medo biológico de não andar 300 por hora, ele te protege. Sim, é o Mas medo que se protege. você também for ativado por uma coragem psicológica, você não vai dar atenção para esse medo e você vai acabar sofrendo um acidente terrível. Sim, o excesso também de confiança. O excesso da coragem. Que é o excesso de coragem, de não ter medo. Às vezes ele vai Ele causar é muito mais letal do que ele vai ter um prejuízo, né? Vai ter um prejuízo Vai grave. te dar um prejuízo enorme, né? Porque a coragem em excesso faz você pular da janela e não mede as consequências. Não mede as consequências, né? Isso pode E o medo é uma causar. coisa natural que vem crescendo com a gente, tanto o medo biológico quanto o emocional. O biológico, muitas vezes, uma criança, ela não, quando começa a andar, ela não tem noção, né? Ela não tem filtro, né? Ela não E sabe o por que é ela o não medo na ter prática. esse medo, né, Deus faz as coisas tão certas, por ela não ter esse medo, ela consegue andar. Porque ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Porque se ela tivesse esse medo já no começo, ela cairia E não se mexeria mais, entendeu? Uhum. Aí conforme o passar do tempo, da idade, ela vai criando esse medo biológico, né? A gente não nasce com medo biológico, a gente vai se formando depois, Vai né? se formando. Né? E assim, tem muitas coisas hoje, vamos supor, um assunto polêmico, né? Uma vítima de assédio, de estupro, sei lá, de qualquer forma. Às vezes aquilo durou 5, 10 minutos, meia hora que seja, né? Mas só que a pessoa, às vezes, por ter aquele medo, ela levou aquilo, às vezes, por 20, 30, 40, 50 anos. Sim, Isso ativou dentro dela um medo psicológico. E isso deixa, às vezes, ela viver outras coisas. Sendo que ela podia... A gente sabe que não é fácil, né? Ela procurasse ajuda e ressignificasse aquilo dali para poder ter uma qualidade melhor de vida, né, Luiz? Exato. E assim, ó, que assim, ó, ser vítima é acidente, né? E ser vitimista é um estado emocional. É uma criação que tu faz ali, tu vive aquilo dali, Sim. achando que vai acontecer aquilo a qualquer momento, né? Como tem vários outros medos. Esse é o pior medo, porque quando tu tem... Eu vou dar um exemplo aqui mais pedagógico, que eu acho que vai ser bem explicativo, que é a questão de quando você tem medo de que algo aconteça errado, ou ruim, ou negativo na sua vida. Vamos dar um exemplo. Eu vou guardar, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem pedagógico. Eu vou guardar X de dinheiro para, se o carro quebrar, eu ter o dinheiro para consertar. O carro quebra. E o carro vai quebrar. Se você atingir o X de dinheiro, vai acontecer alguma coisa com o carro. Então, duas coisas podem acontecer. Se você for um homem temente ao Senhor, Deus vai evitar você ter aquele X de dinheiro para você gastar numa coisa que você está projetando errado. Projetando acontecer. Entende? Porque o medo, ele realmente é uma crença que autorrealiza, queira você ou não. Então, quando você... vou juntar o dinheiro, porque se alguém da família morrer, eu tenho dinheiro lá para ajudar. E vai morrer a pessoa. Porque você está esperando aquilo no medo. Sim, é a física, né? É a física então, quântica. essa atração, essa questão, ela realmente pode acontecer de fato. Tem a pessoa assim, eu nunca quero casar com uma pessoa que me incomoda, que é grosso, que é grossa, que bebe, que isso, que fuma, que trai. E sabe o que acontece com aquela pessoa? Casa com uma pessoa assim, que bebe, que fuma. Porque aquele medo foi tão potencializado na vida da pessoa que aquilo acabou acontecendo. Sim. Entende? Então o medo ele precisa ser administrado por você de uma maneira muito consciente e entender para onde é que esse medo está me levando. Tá me levando. E aí você fazer um bom aproveitamento disso para acabar se tornando uma pessoa, né, que vai fazer uma boa gestão disso para fazer o uso disso. Porque o medo é forte, ele é realmente, né, um combustível muito poderoso dentro de um ser humano. Então, tanto ele é bom quanto também ele é ruim. Só tem que o que precisa ser feito é medir quais consequências ele vai dar na minha vida. Sim, o medo tem que ser
medido. Tem né? que ser messo. Contrabalanceado, ver o que é, o que esse medo pode te causar, se é um medo funcional ou disfuncional. Sim. A grande maioria das vezes são medos disfuncionais, né? Que pautam a tua vida. Uhum. E deve enfrentar. Uhum. Eu tive, vamos supor, eu tive um evento traumático na infância com água. Uhum. Eu nunca mais vou entrar dentro da água? É o que às vezes acontece em algumas pessoas. Né? Às vezes na infância tu sofre um afogamento. Não, tu criança vai viver, brincar, toma uns goles de água, tu quando vê vai a água ficar já... com medo da água. E sendo que aquilo dali Sim. vai ter que ser tratado, né? E tu, de forma consciente, tens que começar a se pôr nesses Exato. ambientes, né? É igual o medo de ser roubado. Se tu viver com medo de ser roubado, tu vai ser roubado toda a vida. Vai né? estacionar no local. Tu vai estacionar. vai ser o fatal. caso da reserva de emergência. Se tu tá guardando uma reserva de emergência, Ela vai ser acontecer. positiva. Sim, tu tens que Se guardar ela o for que negativa, ela vai acontecer quer. negativa. Sim, tens que guardar o quê? Uma reserva de oportunidade. Exatamente isso. Que ela vai servir se vier a acontecer uma emergência, tu tens o dinheiro, mas geralmente ela é para quê? Para investimento. E assim, você guardou, é para oportunidades. Ah, mas aconteceu alguma coisa. Você tem o dinheiro. Tem o dinheiro? Mas se você ficar potencializando só em coisa ruim, pode ter certeza, vai acontecer mais coisas ruins Sim. do que coisas boas. Cara, tem uma coisa bem bacana que aconteceu comigo, que eu tava lembrando aqui, hora que tu tava falando da fase de afogamento, coisa nada. Sim. Eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu bati de moto e aí eu vendi a moto. Eu disse, não quero mais moto. Só que a questão não é vender a moto. A questão é, por que eu bati? O que eu realmente estava ultrapassando que não deveria? Qual é o limite que eu precisava respeitar e não respeitei? Porque tem vários tipos de acidentes. Se a gente for analisar mesmo, a maioria dos acidentes é por falta de uma precaução da pessoa, uma prevenção. Negligência, né? A pessoa negligenciou alguma coisa. E pode ser vários medos que podem ter sido estimulados daquela pessoa. Por exemplo, medo de dar conta de pagar as contas. A pessoa começa a trabalhar demais e aí não dorme direito. O que vai acontecer no volante? Vai dormir. Vai cansar. Vai ter uma hora ali que o olho não vai aguentar, tu vai pregar no sono. E qual que é o estímulo? O medo de não dar conta de pagar aquela conta. Então, o que tem que ser realmente gerenciado é os estímulos. Porque eles te colocam no cenário. Aí tem outro tipo, tô atrasado. Atrasado é um defeito de quem tá atrasado. O atrasado já é um defeito, né? Sim. Então, o que acontece? Eu tô atrasado, o que vai acontecer? Eu vou ter que acelerar mais. Então, foi onde que eu bati a moto, né? Tava meio que atrasado, eu acelerei demais e ultrapassei alguns limites. Só que, qual que seria o procedimento correto? Era eu andar no limite ou acordar um pouco mais cedo. Entendeu? E arcar com a consequência. Acordei tarde, vou ter que arcar com a consequência de ter chegado atrasado, né? Então, o que acontece aqui? Você, às vezes, tá com pressa, mas a pressa tá indicando um defeito. Porque a pressa é um defeito de quem sempre tá atrasado. Então, o medo pode ser um potencializador negativo nisso. O que precisa ser visto aqui é, de fato, o estímulo. Porque nós todos somos movidos por estímulo. Assim como o medo também pode fazer a pessoa acordar mais cedo, sair um pouco mais cedo de casa, chegar mais com calma, tranquilidade e fazer as coisas com paciência. Sim. Né? Isso que você precisa ser avaliado. Tem que ser tudo avaliado, né? Sim. Você tem que distinguir aonde que está esse medo, que tipo de medo, o que ele está causando, para te poder tratar. Exato. Não remediar, né? Sim tratar a causa e não a raiz da parada. A raiz da parada. E isso aí é de forma consciente que você tem que vir trazendo à tona toda a vida esse. E vou te falar uma coisa, vai medo. dar medo de olhar para a raiz. Vai. Daí tem uma palavra em João 4,18, onde fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Exatamente isso. Todo medo. Então, você vai enfrentar esse medo. Vai dar medo de querer olhar para a raiz, vai. Mas se você realmente colocar amor para dentro, você vai conseguir enfrentá-lo e vencer esse medo. O amor vai expulsar de fato todo medo. Porque o medo pressupõe várias coisas. Culpa, dor, rejeição. Isso pode te levar a um estado realmente de autossabotagem violento, de indiferença, e acaba prejudicando quem nessa situação? Você mesmo. Então, tá com medo de alguma coisa? Verifica qual que é a raiz disso. Tá com medo por quê? Né? Tá com medo do quê? E as perguntas, né? Se você é um homem do reino, né? Uma mulher do reino, tá com medo do quê?
Se o próprio Jesus disse que você recebeu foi um espírito de coragem e ousadia. Falamos sobre ousadia da live passada. Você recebeu foi um espírito de ousadia e de coragem, não foi de covardia, de medo. Não. Você tem que entender que Jesus, ele já conquistou a sua vitória por você. Por isso que você talvez tenha que entender que você é mais do que vencedor. Entendeu? E você tem que realmente trazer a memória, a sua memória, aquilo que te traz esperança. Sim, é assim, ó, hoje a gente vamos pensar pro outro lado. Quanto o medo tem, a não ter o medo, né? A enfrentar o medo, melhorou a nossa vida hoje. Né? Só se Santos Dumont lá atrás tivesse medo de inventar o avião, ninguém andaria de avião. Só que hoje tem gente que não anda de avião porque tem medo. Só que o avião é um dos transportes mais seguros do mundo, até mais que bicicleta. Sabe que muita gente ainda... Eu com 39 anos de idade foi a primeira vez que eu andei de avião. E daí lá pra cá, eu disse, cara, eu me apaixonei por aquilo. Sim, é incrível a sensação de tu decolar, né? E tipo, eu andava de moto nas trilhas aqui, na região aqui, e de vez em quando saltava um buraquinho, aquela sensação de sair do ar assim, é gostoso aquilo. Só que eu não tinha a mínima ideia de que aquilo aconteceria também na decolagem do avião. Quando ele dá aquela pressão para dar velocidade na máquina, né? E sai, cara, quando tira a roda de som, aquilo é a mesma sensação de fazer uma trilha. Então aquilo, cara, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Sim. E sabe o que acontece com as pessoas que têm medo de avião até hoje ainda? É porque assim, cara, morre todo dia alguém com problema de álcool, com vício naquilo, por causa de uma briga de trânsito, porque foi disciplinado em tal situação, porque foi omisso aqui. Só que isso não é anunciado. Sim. Mas quando cai um avião, a pressão de anúncio, né? Porque cai muita gente junto ao mesmo tempo, então a pressão de anúncio é muito maior. Onde dá um medo. Então, onde tem forte impacto emocional, tem mais crenças envolvidas ali. E aí, quando morre um só, não faz. Então, né? Acontece. Agora, o avião, não. E se a gente olhar a linha aérea, o tráfego, a linha... Nossa, cara, o trânsito aéreo é incrível. É enorme. Tu pode entrar, baixar o aplicativo aí do radar e ver. Cara, é assim, ó. É como se fosse uma estrada emaranhado, aqui. né? Um emaranhado É uma fila da Via Expressa de Florianópolis loucura, de manhã cedo. Loucura, é muito avião. O cara para lá naquele aeroporto de Guarulhos lá, a cada 1 minuto, 2, tá pousando e decolando um avião. Então, por que, que a pessoa tem medo? Viu tanta reportagem ruim que acabou gravando lá uma crença ruim sobre a questão voar. E é onde hoje a gente vê também, e o medo manipula. Muito. O medo manipula massas. Hoje, assim, o noticiário, geralmente, ele manipula tanto para compra, né? Igual, vai haver no noticiário, já é programado, né? Na verdade, a gente sempre foi manipulado nisso aí. Hoje que eu começo a ter noção, consciência disso aí. Passa noticiário sobre roubo de carro. Quando vier o comercial, vai ter a empresa ali X vendendo seguro. Olha só que loucura. Entendeu? É tudo manipulado. O medo, ele manipula ou ele impulsiona ou ele te paralisa, né? O medo é isso. Quando que as pessoas ficaram mais tempo dentro de casa? Pandemia. Na pandemia, porque foi um medo louco. Sim, colocado pela... Que foi colocado dentro da gente. Eu acho que ali o medo matou mais do que a própria doença. Eu tive um caso ali, onde eu trabalho, ele tem a Unimed bem pertinho ali, né? Sim. E aí eu fiquei conhecendo sobre um caso que a pessoa foi na Unimed para ser atendida, para ver se estava com Covid ou não. E ela não morreu de Covid. Mas na hora de ela estar aguardando ali a vez de ser atendida, a ansiedade foi tão alta que deu um ataque cardíaco nela. Então, a pressão do medo, ela pode ser muito ruim, mas ela também pode prevenir você. Entendeu? Sim. Então você não pode acusar de cara que o medo é ruim, porque você tem que entender que é o medo de quebrar que faz uma empresa dar certo. Se perguntar assim, quem aqui tem medo de ficar pobre? Ninguém vai levantar a mão. Mas quem aqui quer ter segurança financeira? Todo mundo vai levantar a mão. Só que a raiz é o mesmo. Sim. Porque se tem insegurança, né? Por causa daquilo, é medo.
Então o medo tem as suas manifestações. O que precisa ser avaliado é o estímulo dessa raiz. Porque caso contrário, você vai estar batendo na ponta de faca e não vai resolver. Sim, Entendeu? sim, cara. Hoje, medos todo mundo temos, né? Eu tenho, continuo tendo medos ainda. Só que hoje a gente tem um conhecimento, discernimento de, às vezes, conversar com outro e fazer a pergunta, né? De onde veio esse medo? O que esse medo pode me causar? E o que eu vou ganhar tendo esse medo? Sim. E o que eu vou perder tendo esse medo? Que seria a mais principal, né? E se eu não tivesse medo, aonde que eu vou chegar? Não, Essas são perguntas que a gente vai fazendo se e a não gente vai tivesse medo, começando o que a pessoa avançando. pode fazer, né? A gente vai avançando. Sabe o que é que eu acho interessante, Mike? Que às vezes acontece isso nos negócios, sabe, cara? Nos negócios, às vezes acontece isso assim, quer ver, ó? A pessoa lá tá trabalhando numa empresa. Vamos dar o cara é um funcionário top da empresa lá. Um cara que é gerente e tal, supervisor, algum cargo assim de expressividade. E esse cara começa a perceber assim, pô, o dono dessa empresa tá tendo mais liberdade do que eu. Eu tô aqui preso, trabalhando demais, não sei o quê. Aí esse cara inventa assim, não, eu vou abrir um negócio para mim. Porque eu não quero ficar tão preso quanto eu tô ficando aqui. Só que o entusiasmo dele não fez ele verificar o medo. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi empreender. Foi. Daí ele foi empreender com entusiasmo, numa altura violenta, que cobriu o medo. Aí ele foi lá, ele abria cedo o negócio dele, ele fabricava as coisas, ele vendia, ele atendia, ele cobrava, ele ligava, ele marcava visita. Só que esse entusiasmo foi cansando. E quando ele foi olhar os medos, aí sabe o que aconteceu com esse cara? Esse cara começou a se colocar assim, meu Deus, tô preso num negócio aqui e não consigo me largar mais. Sim. Então, pelo medo de ficar preso lá, ele abriu um negócio e ficou escravo do negócio. Escravo do negócio. E aí, sabe o que acontece agora aqui? O entusiasmo dele foi embora e o medo apareceu. Só que agora não tem conhecimento suficiente para combater o medo. E é o medo aqui vai fazer ele desistir de algumas coisas. E a primeira coisa que ele acaba desistindo é do negócio dele. Aí é onde as pessoas dizem que fracassaram. Mas na verdade, se parar para pensar, faltou foi um conhecimento de gestão ali. De administração, de delegar as coisas, de ensinar, de contratar, de conhecer de pessoas, de conhecer a si mesmo. E aí Sócrates falou uma coisa, uma vida que não pode ser avaliada, ela também não vale a pena ser vivida. Sim. Porque você tem que medir as consequências Sim, de tudo. E até o medo, ele pode ser muito bom, mas ele pode ser muito ruim. E assim, ó, e por medo de ser roubado, de ser enganado, ele não contrata um gestor, ele não contrata um CEO, ele não contrata. Por quê? Porque tem medo de ser roubado. Tem medo em tudo, assim, a gente olhar em tudo na nossa vida, o medo tá envolvido em tudo. Envolvido. Por isso que você tem que olhar para o medo como um ativo na sua vida. Sim. E dizer assim, pá, mas o que o medo tá fazendo? O medo tá mandando eu isolar, mas me isolar por quê? Qual é o estímulo disso? Porque às vezes vai ser um cenário que você já viu na mesa lá da sua família, quando você era um jovem, um adolescente. Às vezes falou tanto lá que, não, CLT é ruim, CLT é ruim, CLT é ruim. O cara foi empreender, quebrou. Quebrou uma, duas, três, tá quebrando até hoje. Sim. Às vezes tu olha pra CLT que tá funcionando bem. Sim. Claro, empreender é ótimo, é maravilhoso, mas tem CLT que tá dando certo. Sim. Ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Tem empresário que tá se dando bem, mas tem empresário que tá se dando mal? Tem muitos. São perfil, cada um tem o seu. Só que cada um tem o seu perfil. Quando você se encaixa realmente no lugar que você deve ser encaixado, cara, você vai prosperar, porque é natural prosperar. Sim. A pobreza é uma resistência sua. Sim. Falta de conhecimento, talvez não quer olhar para aquela situação que realmente dói. Aí você quer esconder. Essa casca, essa ferida aqui, é uma resistência. Essa resistência vai fazer você quebrar. Hoje, Luiz, assim, ó, hoje, tendo reflexões aí, hoje qualquer pessoa, começou hoje, fez 18 anos. Uhum. Se ela organizar a vida dela com metas claras e bem definidas, sim, e segui-las, ela mesmo se ele tem 10 anos, ela consegue a liberdade financeira. É o script. É. Se seguir o script, funciona. Porque qual é o maior problema? Às vezes a gente, medo de ser julgado e coisa, a gente começa a seguir o nosso ambiente. Uhum. A pessoa hoje ganha 500, amanhã ela ganha 600, amanhã ela ganha 1.000 e vai indo. Só que o custo dela vai subindo
Sendo que se ela sobrevivia com 500, ela pode ganhar continuar sobrevivendo com o mesmo 500, pensando no eu dela no futuro, né? E continuar tendo os custos de 500, ganhando 1.000, 2.000. Vou contar uma historinha. Eu ia falar de uma história aqui, de um amigo meu, mas não vou falar dele. Eu vou falar de uma conversa que eu tive com uma pessoa que não é meu cliente, mas só na conversa ali eu já buguei a cabeça dela falando sobre esse assunto. O que ela trouxe pra mim? Ela falou assim, Luiz, cara, o custo fixo da minha empresa é 20 mil reais e eu só consigo fazer dinheiro pra pagar as Pra contas. cobrir isso aí. Aí eu disse assim, cara, interessante, Fala mais. né? Aí o coach não é curioso. Fala mais. Aí eu disse, tá, beleza. Aí ela falou mais algumas coisas lá, essa pessoa aí trouxe as demandas, isso e aquilo outro. Aí eu perguntei assim, quem é que na tua casa, quando você era uma criança adolescente lá, que foi roubado? Cara, é incrível. O olho da pessoa muda. Ela fez assim, Achou o fio da minha. ela achou, só que tem que trabalhar, Sim. né? Não abaixa tu só. Tem que Achava. trabalhar esse negócio, reprogramar a crença, né? Porque senão você vai viver as mesmas experiências mesmo sabendo disso. Sim, Porque o o medo- conhecimento não liberta, o que liberta é a verdade. É o medo reprogramável. Então, né? o conhecimento ali, eu trouxe o conhecimento pra ela, ela bugou o sistema, ela assim, o fulano roubou da fulana. Ela não deixava Não. sobrar dinheiro pra não ser roubada. E ela não consegue guardar dinheiro pra não ser roubada. Que loucura, né? Olha esse medo. Isso acontece com muitas pessoas. Que loucura. Entende? E por que isso acontece? Porque de 85% a 90% da população sofre por não ter clareza. Meta. Não ter metas Objetivo. claras, não ter objetivos claros. Entende? E muita gente ainda vai dizer assim, ó, eu não sonho. Na verdade, não é que não sonha. É que o que ele potencializa mais é medo do que realmente o que ele quer. Então, tão importante é saber o que você quer, é também saber o que você não quer e abrir mão disso, renunciar. Que seria o mais importante, né? Porque na nossa vida acontece de duas formas. Ou você tem um forte impacto emocional, que é de 0 a 12, e dali para frente você tem os comportamentos. Ou você vai ter os comportamentos para ter o forte impacto emocional. Então é por repetição, sim. E tudo que você aprende é por repetição. Se você contratar alguém lá para trabalhar na sua empresa, você vai botar do lado de quem já sabe, para a pessoa ficar olhando até aprender. Ou se você vai para a escola, você vai ver o seu filho lá no pontilhadinho, lá fazendo A, fazendo B, fazendo 1, fazendo 2, ligando C com A, C com O, B com A, B com O. É progressivo, né? É progressivo. Então, essa repetição de seguir o script do pontilhadinho vai ensinar ele a escrever e a ler. Quando vir os ditados da vida, ele vai dizer, pô, esse aí é assim, ó. É C com A, vai dar K, S com A vai dar ZA. Então, os dois juntos dá casa. Sim. Entende? Vai fazer ele ligar as Sim. peças. Só que aí a pessoa acha que tudo acontece por acaso e nada acontece por Sim, acaso. sim, sim. Tudo é intencional. Porque hoje a gente vive. Tu tens as porcentagens, melhor que eu. Quantos por cento inconsciente e consciente do dia? O consciente do dia é no máximo 15%. Então, Entende? aí o que que é? Tu tens que usar esse 15% Pra acessar para acessar e vais usando até que vira de modo inconsciente. É como Uhum. dirigir um carro. Mesma né? coisa. Se eu der um carro para uma criança de 2 anos, é um inconsciente inconsequente. Uhum. Né? A partir do momento, não, tem 18, você é um consciente. Como é que é um Ele pode ter consciência consciente, só que é inconsequente. de como fazer, de como dirige. Não, tem que passar a marcha, é o pé na embreagem. Mas se Isso. ele não se ele não repetir aquilo várias vezes, não vai virar consciente Sim, automático. hoje é igual assim, hoje a gente anda, dirige, faz tudo de forma inconsciente. É. E claro, e a hora que der um problema, a consciência vem ativa na hora. Sim, exatamente. Né? E é isso que é o que a gente tem que fazer com o medo. Analisa todas as áreas do medo, eu vou com medo mesmo. Cara, não é poucas E as vai pessoas. indo até que uma hora aquele medo... Se tu perceber, não são poucas as pessoas. Se tu perguntar pra quem tem carteira de habilitação, tu vai perceber que muitas pessoas têm. Sim. Mas não são poucas as pessoas que têm a carteira de habilitação e não dirigem por medo. Sim. Não são poucas. E é interessante que ela não dirige porque ela nunca sofreu tipo, ela nunca raspou a roda no meio-fio.
Sim. Então o que acontece? Ali quando ela tá com o professor do lado, o professor tá ali, ela tá segura, né? Porque tem uma pessoa junto, ela pá, não errou. Mas quando ela tá sozinha, o medo de errar é tão grande que paralisa essa pessoa. É incrível. E é o medo E dela sabe o mesma. que vai fazer essa pessoa se libertar? Ó, hoje eu postei lá no Stories um negócio lá bem bacana. Botei um videozinho ali e tal. E botei assim, ó. O bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Sabe por que, que essa mulher ainda. Essa mulher, ou esse homem que tem carteira e não dirige ainda? É porque não raspou a roda ainda no meio-fio. Porque o dia que raspar a roda do carro no meio-fio, acabou o medo. E ver que não vai acontecer Ele nada. vai ver que pode acontecer. Era só entendeu? isso. É. E daí é o seguinte, raspou, raspei. Pá, eu tô guardando dinheiro pra oportunidade. Pega um pedacinho daquele dinheiro, manda arrumar a roda. Acabou-se. Só que o perfeccionismo pode travar essa pessoa, que também é um potencializador de medo. Sim. Entendeu? É que às vezes, assim, ó, o medo de errar é tão grande que a pessoa, não, só vou fazer quando tiver tudo perfeito. E daí ela não vai fazer nunca. E quando ela vai fazer, ela vai errar. Uhum. Isso não tem. A gente tem Cara, que. Vai aprendendo, tentativa e erro, vai aprendendo e vai ajustando a rota bem isso e mesmo. vai. E o ajuste é normal, né? Ó, comece. Depois que você começar, ajuste. Depois de você ajustar, corrija. Corrija. Porque se você quiser corrigir antes de começar, você não vai ajustar nada. E na Sim. verdade você não vai iniciar nada. E não torne a cometer o mesmo erro, né? Outra coisa que também paralisa muitas pessoas, que é o medo de ser julgado por causa das cenas anteriores. Porque, cara, é louco. O ambiente que você se coloca, ele potencializa ou ele te derruba de vez. Né? Então, é isso que a gente precisa estar muito ligado nisso. É muito possível que você, quando sofre uma transformação de ruim para melhor, é muito possível que ali na frente você vai conhecer pessoas que te conheceram lá atrás. E isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Então, por isso que você, sendo um gestor de si mesmo, um líder de si mesmo, isso pode mudar o jogo da sua vida. Porque se as pessoas vierem falar alguma coisa sobre os rótulos passados que você viveu, sobre os erros que você já cometeu, sobre o testemunho seu lá de trás, o que você tem que entender é que é só um pensamento dessa pessoa. Não é mais uma verdade na sua vida. Porque daqui para frente, você decidiu viver uma nova história. E por que eu falo isso? Porque isso pode acontecer com muitas pessoas. Quando a pessoa vive uma vida muito disfuncional, ela já vive em função de medos. Quando ela começa a se libertar do medo, porque o amor, quando entra, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. E aí, quando o amor entra e lança fora todo esse medo, essa pessoa vai começar a fazer coisas que ela nunca fez lá atrás e demais. Vai fazer outras coisas que lá atrás ela fazia e que não faz mais. Não é poucas as pessoas que se convertem ao cristianismo que lá atrás falaram mal do cristianismo. E aí, quando lá na frente se encontra com um conhecido anterior, você, porra, tu metiu o pau nos caras, agora tu se tornou um. Isso pode acontecer. Só que isso pode ser muito bom, mas se você não tiver uma boa gestão das suas emoções, pode ser muito ruim. Porque pode calar a sua boca. Começo, claro. E sabe qual que é o problema que está no mundo? É porque muitas pessoas boas calaram a boca. Sim. Entende? E pra isso, não se posicionaram. Nesse caso aí de religião, eu tenho uma resposta muito básica, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Né, Luiz? Isso aí hoje é o que move a minha vida. Sim. A partir do momento é conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Entendi sobre o que é o amor. Sim. O amor me libertou. É como o medo. Ver a verdade sobre o medo. Sim. Qual é a verdade sobre o medo? Até onde ele pode me levar? Esse medo é funcional? Esse medo é disfuncional? Sim. Entendeu? Estás conhecendo a verdade em cima daquele medo. De onde é que veio esse medo? Sim. De onde é que eu aprendi esse medo? As pessoas que não têm esse medo chegam aonde? Entendeu? Sim. É isso que a gente tem que perguntar. Ó, escreve aí no papel. Um desafio para você. Escreve aí no papel o que você faria novo ou de novo se você não tivesse medo. Claro. Ou se você tivesse o medo e soubesse administrar esse medo. Isso. O que você faria novo ou de novo se você realmente não tivesse esse impedimento que se chama medo? Sim, assim, ó, até que o medo é passado. O medo é passado. Ninguém tem medo presente. Pode ser um excesso de passado muito grande. O medo ou pode ser um excesso de futuro muito grande. Mas só que assim, ó, o medo, na minha visão, salvo se eu estiver errado,
Não, tem o medo do futuro. Tem medo do futuro. Não, Sabe sim, quem é as mas pessoas que têm medo do futuro? É o medo se vai dar certo. sim, mas só que assim, ó, mas através disso teve uma raiz. Ela foi plantada. Sim. O medo não vai nascer do nada. Não. Uma criança não vai chegar aqui, eu tenho medo do futuro. Não. Foi plantado, por isso que eu digo que o medo é do passado. A semente desse medo tá plantada lá no passado. Todo medo do futuro tá no passado. Entendeu? Aí assim, ó, só que daí assim, ó, a gente não pode esquecer que tudo que a gente planta, a gente colhe 100 vezes mais. Se eu plantar esse medo hoje, lá na frente eu vou colher o quê? Muito mais que isso, né? Agora, se eu planto a verdade, conheço esse medo, sei que ele só tá me prendendo no passado, no presente eu vou vencer ele hoje, venço amanhã, um dia de cada vez, lá na frente eu vou colher todos os frutos desse vencer esse medo, desse romper com esse medo. Cara, é interessante tu tá falando porque eu preciso... três coisas. Eu preciso aceitar que o medo existe, reconhecer que ele me atrapalha ou ele tá comigo, e eu preciso ressignificar esse medo. São três coisas que vai mudar o jogo quando você se depara com essa questão. Eu preciso entender essas três coisas na prática. Aceitar que o medo existe, reconhecer e ressignificar. Se você fazer isso, você vai começar a dar nome diferente às coisas. A partir disso, você vai começar a dar um novo sentido para as coisas. E tu começa a acessar, né? É. Quando tu deixa o medo para trás, tu começa a acessar. Tu se permite acessar. Permite acessar várias outras coisas, vários outros ambientes. Exato. E o medo, às vezes, não deixa tu ver o teu futuro, aonde tu pode chegar, quem tu pode ser, quem tu pode acessar. Uma outra coisa também, que não é nem que não pode ver. Às vezes a pessoa fica com medo porque viram onde as pessoas chegaram. E aí fica se comparando. Mas só que é o seguinte, aquela pessoa chegou lá naquela altura, porque naquela época lá ela não sabia nem como que ia chegar aquilo. Ela só começou a cumprir o script. Só foi. Fazer o que tem que ser feito. Ah, tem que fazer isso, vamos fazer isso. Não, vamos fazer aquilo. E foi, e veio os erros, e veio os fracassos. E a pessoa foi subindo, foi usando como degrau, e foi subindo, foi subindo. Só que hoje, pode acontecer que você tenha medo, porque você olha para aquela pessoa que já chegou lá, só que você não olha para os medos que ela enfrentou. Os fracassos que ela já venceu, para as frustrações. Aí você, aqui, nesse nível, fica se comparando com a pessoa que está no nível 10 já. Sim, você tá no 1. Você tem que subir pro 2. É porque assim, ó, todo mundo vê a minha vitória pública, né? Mas ninguém vê a minha vitória. Os fracassos. A minha vitória e vitória sobre o medo, né? No íntimo, né? A intimidade quantas vezes você estava sozinho, você estava pensando, vencendo aqueles medos. Mas quando tudo abre, tudo aparece, foi sorte. Você tá no pico, todo mundo quer flash, né? Entendeu? Aí tudo é um romper. A gente rompe com esse medo. Cria, vai, segue, nasce. Cada vez que tu rompe com medo é como se estivesse nascendo de novo. Ô, Mike, me responde essa pergunta. Qual é o conselho? Eu sei que conselho é desafiador, muita gente acha que é uma crítica e às vezes até nem aceita conselho. Por isso que o conselho ficou muito caro. Mas você que tem uma vasta experiência nessa questão de empreender, né? Hoje você se tornou um homem do reino também. Eu quero que você dê uma dica para essa pessoa. Qual conselho você dá para a pessoa que quer fazer algo e fica medindo as coisas pelo medo? O que você diria para essa pessoa? Cara, quando eu comecei, eu tinha bem pouco medo de alguma coisa. Eu vou falar minha experiência primeiro. E hoje talvez eu tenha mais medo do que lá atrás, né? Por causa do que a gente já passou. Mas para quem quer começar hoje, faz a dica. Anota todos os medos, vê os pró, onde ele pode te levar e onde ele vai te deixar se tu continuar com ele. Porque ele vai te deixar. Não é que ele vai te deixar e vai embora. Ele vai te deixar no lugar onde tu tá, ou tu não vai conseguir prosperar. E ver o que vale a pena. E como você vai, o caminho que você vai seguir para vencer esse medo. Porque o medo tem que ser vencido, e vencido diariamente. Até uma hora que ele não vai existir mais. Mas durante essa jornada vai virar outros medos, né? E não esquecer
de ambiente. Se eu tivesse acessado ambiente que eu acesso hoje, naquela época, o romper seria muito melhor, né? Porque não adianta tu ser hoje quem tu é, com essa raiz aqui, e quer atingir lá, mas com a raiz aqui ainda. A raiz o que seria? Toda a tua amizade, todo mundo que tá junto contigo, entendeu? No hoje. Se são amigos que andam 4, 5 anos contigo e tu continua tendo o mesmo resultado, tu tá no lugar errado. Tu sempre tem que estar andando com alguém aonde tu quer chegar, aonde tu quer acessar. Isso aí tu vai vencendo os medos, porque tu vai ganhando experiência, né? E é o que a gente tava conversando aqui antes. Eu falar alguma coisa pra ti não vai resolver em nada. Se tu não vê o que eu tô fazendo, ou consciente mesmo começar a botar aquilo em prática. Sim. Porque se o conselho fosse bom, eu dava um conselho pra ti agora, amanhã tu já começava a fazer. Na verdade, ele é bom, né? Ele é bom. Às vezes a Só dor, que a dor não faz a pessoa acessar esse conselho. Então é isso que eu falo, assim, ó. Mas primeiro de tudo é ambiente. Ativa todos os medos, lista todos os medos. Aonde eu vou chegar se eu não tivesse esse medo, né? Onde eu tô por causa desses medos? Onde eu tô por causa desse medo. Aonde, se eu ficar aqui com esses medos, aonde eles vão me deixar, né? Agora eu vou descobrir quem é que não tem esses medos. Né? Não precisa, às vezes não precisa, às vezes a gente pensa muito em pessoa física, mas hoje a internet deixa a gente na mão de todo mundo. Eu posso seguir qualquer outra pessoa, mas é muito importante tu deixar a tua parentela, né? Tu deixar todo mundo que tu anda. Porque o amor deles já acaba não deixando tu indo. E tu não vence o ambiente. Muitas vezes, mais vale tu andar um pouco sozinho. Que naquele caminho tu começa a ver pessoas que têm o mesmo pensamento que você. E você vai puxando, que vai unindo, né? E tu acessa. Segue um aqui, sigo fulano, sigo Beltrano, que tem um pensamento, tem onde eu quero chegar. E vai pegando e vai mantendo aquilo na tua cabeça consciente de forma intencional, fazendo isso diariamente. É uma coisa que a gente precisa fazer diariamente. É o que eu faço hoje toda a vida. Eu acessando conhecimentos novos, para pegar pessoas novas e para mim começar a ter resultados diferentes, né? Sim. E isso é o meu rolê hoje. Top. Ontem ainda, inclusive, eu fui num almoço e assim, cara, tu fica parecendo azeite. Um ambiente que eu vivia tremendo, gostava pra caramba. Não é que eu não gosto das pessoas que estão lá, né? Mas eu sei que aquilo onde vai me levar, qual é o resultado que eu vou continuar tendo se eu ficar ali. Eu vou por respeito, porque a gente tem consideração, também não vai deixar largar tudo, mas só que eu vou de forma consciente. Eu não deixo ele me acessar mais. Não entro nas brincadeirinhas, né? Conversa, assuntos bons, né? É impossível ali não ter um que tu vai conseguir conversar. Né? Às vezes daí sai fora, porque às vezes senão tu começa... Tempo e espaço, né? Medir. Hoje eu consigo medir muito isso. Hoje eu consigo medir muito isso. E assim, é tremendo o que tu consegue acessar agora pra você. É muito massa, muito massa. Eu escutei uma coisa bem interessante, né? Que tá relacionada a isso que tu falou. É que realmente esses medos, eles estão muito ligados, né, ao que você realmente poderia estar vivendo. Que é a questão do bloqueio e o propósito, né? Eles têm intimidade, eles andam muito junto. E o teu posicionamento, né, a tua decisão é o que realmente vai te colocar no próximo nível, não. E não decidir fazer algo diferente já é uma decisão também de permanecer ali. Né? O detalhe é isso mesmo, onde é que isso vai te levar se você ficar carregando todos esses medos, e onde é que você estaria se você não tivesse sem esses medos. Porque hoje a grande maioria, né, a gente vive no prazer imediato. E esses ajuntamentos, né, também a gente veio do mesmo ambiente, esses ajuntamentos é fuga de realidade. Né? É fuga de realidade, é fuga de problema. O prazer imediato é um dos principais inimigos dos objetivos. Sim, né? sim. Eles acabam corroendo todas as suas prospecções e perspectiva, porque aquilo te acelera demais e você acaba evitando o fundamento, né? Porque o fundamento é o principal da construção. Hoje não
Não tenha nada que não foi destruído. Um casamento é destruído por prazeres imediatos. Uma empresa é destruída por prazeres imediatos. Querer acessar níveis, né, que não está preparado. E outra coisa, além de tu vencer o medo, tu precisa saber se tu tá preparado para acessar esse novo. Se tu não tá, tu tens que te preparar, porque não adianta assim, não, eu venci o medo. Vou rachar isso aqui agora, vou pegar uma moto e vou acelerar 300 por hora. Que é o entusiasmo, Não, né? Não. Tem que ter entusiasmo? Tem que medir. Tem que medir. Mas tu tem que ter o conhecimento, pelo menos, da altura dele. Da altura, tem que saber o nível que tu tá, até onde tu pode ir. É como se fosse andar vamos fazer trilha. Primeiro dia tu anda devagarzinho, pá. Daqui a pouco tu já dá uma aceleradinha a mais. Conforme a habilidade que tu tem, tu acelera. Tu vai, e conforme a experiência que tu vai tendo com aquilo ali. Isso. Não adianta hoje tu já chegar a pegar uma moto, acelerar aqui, que tu vai te matar. Isso aí não tem. Mesmo. A habilidade tem a ver com velocidade. Sim. Pressa tem a ver com atraso. Sim. A pessoa que está com pressa é um defeito de quem sempre está atrasado. Agora, a pessoa que é veloz tem a ver com habilidade. A pessoa que treinou muito aquilo. Né? É o treinamento. É o treinamento. É a consciência. Não subestime o treinamento. Ele realmente está envolvido em tudo. Talvez você esqueceu de dar atenção para isso. Mas quando você contrata alguém, se você é empresário, você vai fazer isso. Ou você já chama alguém que sabe fazer, né? Ou chamou alguém que já tem a experiência para aquilo, ou você vai botar alguém para olhar aquela pessoa fazer até aprender. Isso acontece muito na linha de produção, né? Tu coloca ali as pessoas ali um mês ali treinando para depois colocar elas para produzir de verdade. Então não subestime o treinamento. O treinamento ele tá ligado, tá todos os dias com a gente. E quanto mais a gente faz aquilo, mais a gente fica perito. Mike, sabe o que eu quero falar aqui? Que a gente tá falando um assunto bem bacana, que é o assunto também que a gente traz no Impulse. Era isso que eu ia falar agora. Entendeu? E na semana passada, né, a gente falou que o Impulse seria talvez dia 19, né? Dia 19 de outubro, vou até abrir aqui. Mas na verdade ele vai ser dia 26 de outubro. Ele vai ser uma semana depois, tá? Era para ser dia 19, mas vai ser dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro a gente vai estar lançando, tá? Um convite especial para você participar de uma imersão que se chama Impulse. Não, dia 26 de outubro, não. Dia 26 vai acontecer o evento. A gente tá lançando agora. Não, a gente tá lançando já, né? Já, tipo, na segunda-feira a gente já vai estar já soltando ali o forms para você estar se matriculando, entrando dentro do grupo. A gente vai soltar todas as informações ali, vídeos de pessoas que já fizeram o Impulse. E dia 26 a gente vai fazer a imersão, tá? A gente já vai soltar agora, né? Já no finalzinho agora aqui, dia 31, acho segunda-feira. É. Então ali a gente já vai começar. Não, da semana que vem ainda, 31, né? É, segunda-feira que vem. Essa agora é 23. 23, segunda-feira. Então, dia 23 agora a gente já vai começar a soltar algumas informações ali do Impulse, tá? A gente vai soltar no Instagram do Homens do Reino, vai soltar no Instagram do Maico, do Reni, do Luiz, do Nicolas, do Bernardo. E a gente vai estar divulgando com algumas pessoas. E, ó, vou fazer um negócio para você. Se fazer essas contas, a conta não fecha com o material que a gente vai entregar. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer semear isso em você. Então, é praticamente o investimento que você vai fazer ali é realmente apenas para pagar todos os custos que a gente vai ter. Sim. E esse treinamento do Impulso vai trabalhar metas, objetivos, claro, vai te ajudar a construir esse plano de ação, a eliminar esses medos, a realmente focar no que tem que ser feito, a eliminar os sabotadores. Cara, esse treinamento é incrível. São de 4 a 5 horas de imersão, onde você vai viver uma experiência transformadora. Tá? Então fica ligado aí nas redes sociais que a gente vai estar lançando isso para você. Vai ser aqui na região de Biguaçu. E a gente quer realmente semear. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Luiz. Uma semente poderosa que vai frutificar muito na sua vida, com certeza. Para quem, que muita gente talvez vai se perguntar. Para quem que é esse evento? Para alguns tipos de pessoas. A principal, para quem realmente quer crescer. Seja você líder, seja você empresário, seja você empreendedor, seja você profissional liberal, seja você gestor, seja você gerente, seja você a pessoa que for. Mas se você quer crescer de fato, romper com essas paralisias, esses medos, esses sabotadores, essa imersão é para você.
E o que eu ganho fazendo assim? Ah, amigo, você vai ganhar muita coisa. Os ganhos, eles são, às vezes, até inexplicáveis. Tem depoimentos de todo tipo. Exemplo, vou dar um testemunho de uma pessoa que falou o depoimento pra gente. Ela abriu o jogo, então eu vou falar. Ela fez a imersão no sábado. Na segunda-feira, ela foi lá e comprou o carro dos sonhos dela. Ah, Luiz, mas isso pode acontecer com qualquer um. Claro que pode acontecer. Mas não com uma pessoa que estava guardando o dinheiro por causa que poderia acontecer com uma coisa ruim. E ela entendeu e foi lá e comprou o carro que ela queria. Quantas pessoas têm o recurso e estão guardando por causa do medo? Tem a pessoa que não tem o recurso que logo que libera o nome, o limite, ela vai e compra. Beleza? Sim. Mas tem a pessoa que tem o dinheiro guardado e que não compra porque tem um bloqueio aqui. Quantas pessoas tem assim? Então tem esse caso. E tem outros casos também. Tem a pessoa também que quer virar carambota e que tem medo. Tem a pessoa que está com um probleminha aqui com relacionamento e consegue entender. Tem a pessoa que sabe o que quer, mas não consegue escrever no papel porque tem medo de se frustrar. Sim. Tem a pessoa que sabe o que quer, tem as condições para fazer, mas não coloca uma data para executar, porque tem um medo de se frustrar com aquele prazo. Então, essa pessoa, ela teve que entender através de uma ferramenta que ela tinha medo e para que ela conseguisse parar de juntar dinheiro para que acontecesse alguma coisa ruim e ela atingisse o objetivo dela. Essa ferramenta de medo vai ser abordada no impulso. São 5 ferramentas que a gente aborda no Impulse, tá? Para a pessoa chegar nessa mentalidade. A gente chama isso de uma mentalidade empreendedora e blindada. Então, o que acontece aqui? A gente vai fazer uma ferramenta de estado atual para a pessoa entender o que de fato ela está vivendo nesse momento. Depois a gente vai trazer uma ferramenta que trabalha metas e objetivos, para ela construir na hora ali. A gente vai ensinar ela a construir metas e objetivos, porque senão ela não consegue se mover do lugar. A gente vai construir um plano de ação para ela conseguir eliminar os impedimentos, para que ela consiga avançar. Ela vai viver uma ferramenta de VAIS para que ela consiga eliminar os sabotadores inconscientes. E com isso a gente finaliza com um SWOT poderoso dessa pessoa. Maravilhoso, maravilhoso. Esse evento é muito transformador, principalmente para você que entende zero de inteligência emocional. Eu creio que isso, por isso que o nome já é Impulse, né? Já um impulso para você viver o extraordinário. Ali você começa a ter noção do que é o estado atual. Quando você começa a ter a noção do estado atual, você vê que aí aparecem medos, que é seu estado atual. Hoje o seu estado atual está pautado nos medos que você tem. Sim. Né? Não resolvidos. Né? Isso, não resolvido, você consegue a consciência disso. Porque muitas vezes você não tem nem consciência. Tem que ter consciência. Aí você tem consciência, daí através dessa consciência depois vem a ação. Aí começa a agir e direcionamento para isso aí. O foco principal é na mudança de comportamento. Tá? Esse é o foco principal. Gente, olha só. Eu quero deixar aqui um beijo no coração de você. Desejar um excelente dia para você. Desejar uma sexta-feira abençoada, um final de semana poderoso na sua vida, transformador, com experiências incríveis com o Espírito Santo. E que você viva realmente uma vida com uma gestão poderosa para combater esses medos. Que o amor de Jesus, ele transborde no seu coração e na sua vida. E em todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, ali vai acontecer uma transformação só porque você pisou lá. Que a luz que você está carregando ilumine as demais pessoas para que ative nelas quem elas são de verdade. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né? Eu não preciso ser redundante, que o Luiz já falou tudo. E só tenho a dizer para você: vença os seus medos hoje para que o seu futuro seja algo memorável, que você consiga atingir algo que você jamais imaginou ter. Isso é o romper com o medo hoje. Vamos orar, Luiz? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossos envolvimentos, que o Senhor prepare as mesas para a gente sentar e que o Senhor venha ser, através de nós, aquilo que as pessoas precisam receber. Que nós possamos ser, Pai,
apenas um instrumento para conduzir a sua voz. Que nós possamos ser esse eco, Pai, da voz do que clama no deserto. E que nossas palavras possam produzir vidas, possam produzir transformações e que possam produzir muita prosperidade e frutificar muito na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa as demais pessoas que estão nos assistindo e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de finalizar. O que você tem que fazer hoje para que o seu futuro amanhã te agradeça? Até mais. Até Deus te mais. abençoe. Tchau, tchau.